A série de História da Tecnologia vai falar sobre uma sigla de 3 letrinhas que fez muito sucesso aqui no Brasil por alguns anos. E foi a primeira vez que muita gente conheceu jogos ou programação no computador. É o MSX, um padrão que deixou sua marca e movimentou esforços de muitas fabricantes famosas. Para saber o que é isso, como ele nasceu e por que não existe mais, primeiro deixa aquele joinha de sempre porque a pesquisa está completinha. Se inscreva no canal para mais conteúdos como esse e toca no sininho para ser avisado a cada vídeo novo por aqui. Beleza? Então vamos lá para a história do MSX. Antes de começar a falar nome, fabricante e modelo, a gente precisa contextualizar um pouco. Estamos no começo da década de 1980 e o computador pessoal estava só começando a ser realidade em níveis diferentes e com empresas diferentes de acordo com a região. Os Estados Unidos dominavam marcas como a Apple, a IBM, a Tandy e a Compaq, enquanto na Europa o destaque era a Sinclair. Entre modelos para games tinha a Commodore e a Atari, que ganhavam espaço com PCs que também rodavam jogos, enquanto os consoles passavam por uma crise na América do Norte. E todas essas marcas já apareceram aqui no quadro, então confere se você ainda não viu, porque é um ótimo complemento. Aí o Japão também tinha sua parcela de marcas e elas eram muitas, com destaque para Fujitsu, Hitachi, NEC, Sony, Panasonic, Casio, Toshiba e Sharp. Nem todas elas já estavam no mercado de computadores, com algumas só esperando a oportunidade. Essa concorrência variada era ótima, as marcas sempre tinham que inovar e se superar para continuar relevantes, mas tanto modelo no mercado tinha um ponto negativo: a falta de padronização e compatibilidade entre essas marcas, tanto em sistema operacional quanto em alguns componentes de hardware. Isso deixava tudo muito fragmentado e o consumidor ficava confuso na hora de escolher e em apuros na hora de consertar. Então entra a figura de Kazuhiko Nishi, que na época era vice-presidente na Microsoft e também diretor de uma companhia japonesa que trabalhava inclusive na representação da empresa do Bill Gates no Japão. O Nishi era um apaixonado por informática e passou anos escrevendo artigos para revistas de eletrônica antes de virar executivo. No começo da carreira, ele até ajudou no lançamento do NEC PC 8000, o primeiro computador doméstico feito no Japão. E ele começou a analisar a indústria ali e decidiu que a melhor solução para computadores era seguir o que rolava na indústria de mídias de vídeo. O VHS foi escolhido como um padrão de formato de tecnologia e aí todas as empresas parceiras podiam fabricar os seus próprios aparelhos e fitas. Nasceu então o equivalente ao computador, as Machines with Software Exchangeability, máquinas com permutabilidade de software, que ficou conhecido como arquitetura MSX. Outras fontes, ou até a mesma fonte em períodos diferentes, citam outros significados para a sigla, incluindo Microsoft Extended e Matsuhita Sony X-Power, citando as principais fabricantes, que é o nome japonês da Panasonic e a Sony, mas isso aí é um debate que não acaba nunca. Esse era um padrão aberto, sugerido para que as marcas adotassem e construíssem os próprios modelos em cima, modificando só um pouquinho ali do visual e as peças para dar aquela diferenciada, mas não mudando tanto assim, a ponto de estragar a compatibilidade. No começo de 1983 nasce o SV318 da Spectra Video, que é tido como se fosse a grande base para o MSX, como se fosse um primo da plataforma. E o anúncio oficial é marcado para 27 de junho de 83, quando o padrão e os primeiros modelos são apresentados ao mundo. Os modelos base precisavam usar o processador Zilog Z80, que era bastante difundido e um dos melhores do mercado em custo-benefício, além do chip gráfico TMS 9918 da Texas Instruments, o chip de som AY38910 da General Instruments e o chip de interface programável de periféricos da Intel. O modelo básico contava ainda com 16 KB de RAM, mas as fabricantes podiam expandir ali a memória caso quisessem. E o sistema operacional era o MSX Basic em uma versão adaptada. Esses eram computadores pessoais como outros da época, sendo capazes de rodar tanto softwares de produtividade e informação quanto de lazer, que são os jogos, e é por isso que ele acabou ficando mais conhecido. A ideia em termos de mercado era fortalecer no Japão, evitar o mercado dos Estados Unidos, que estava muito populoso, e experimentar em outras regiões, começando na Europa. Entre a coletiva de anúncio e a chegada dos primeiros modelos levou 6 meses, mas aí começou a sair um atrás do outro.
Essa primeira leva é inaugurada pelo Mitsubishi ML8000, seguido por modelos como o Sanyo MPC-10, o Toshiba HX-10S, o Casio PV7 e o Yamaha CX-5M, esse virando um equipamento mais usado para música do que para jogos. E aqui vem aquele recadinho de sempre, olha, é impossível citar todos os lançamentos de todas as marcas que adotaram ao menos uma vez o padrão MSX, então se o seu favorito ficou de fora, deixa aqui nos comentários. Ao todo, o MSX foi composto por 4 gerações, sendo que o que mudava entre elas eram mais adições mesmo. O padrão continuava igual, e eles eram compatíveis com softwares das versões anteriores, mas o suporte a cores, gráficos e processamento era aprimorado. A primeira versão, que na época não tinha número, mas agora é mais chamado de MSX1, é essa plataforma de 1983. E nesse início tem outro fator importante. Antes de rodar programas com disquetes, o mecanismo envolvia uma fita cassete, que era normalmente lida a partir de um deck externo. Com o tempo, cada fabricante foi aprimorando a leitura de programas e desenvolvendo diferenciais. Logo foram surgindo modelos que liam sim os disquetes e ainda depois projetos com drive de CD-ROM. Essa base com padronização tornava o sistema mais barato, mais fácil de ser fabricado, porque as peças eram populares e isso se refletiu nas vendas. No primeiro ano no Japão, foram mais de 265 mil unidades vendidas. Nada espetacular, mas o suficiente para avançar o projeto. Em 1985 sai o MSX2. O padrão tem um novo processador de vídeo que melhora cores, traz uma resolução ampliada e mínimo de RAM para 64 KB. O sistema operacional também foi aprimorado e esse é considerado um salto significativo, mas com pouco planejamento, porque o acesso lento da memória de vídeo continuou. Além disso, menos fabricantes toparam lançar modelos para esse padrão. O Sony Hitbit HB-F1XD foi um dos destaques da geração e versões de melhor desempenho para uso profissional, como edição de áudio e vídeo, ou para serem usados como terminais de comunicação, ficaram tão famosos quanto aqueles de games. E o MSX foi até o espaço. A estação russa Mir tinha um MSX da Sony rodando entre os equipamentos. No Brasil, e eu já vou falar especificamente daqui, esse padrão foi um problema. Para ter um MSX2 sem importar, era necessário instalar uma placa de maneira informal, ou seja, exigindo ainda mais capacidade técnica do usuário. E foi na segunda geração, com essas melhorias gráficas, que o MSX se consagrou de vez em jogos. Olha, tecnicamente, o MSX era um computador doméstico, que podia ser usado para educação, até tarefas corporativas, dependendo do software, mas claro que a função principal dele foi rodar jogos. Franquias que surgiram ou tiveram sucesso inicial no MSX incluem Vampire Killer, que é o nosso Castlevania, Metal Gear, Bomberman e Puyo Puyo. Além disso, nós tivemos títulos muito elogiados como Knightmare, Antarctic Adventure, ER Kung Fu e, olha, muitos, mas muitos outros. A Konami foi uma das desenvolvedoras que mais se destacou na época, incluindo os primeiros games da carreira de Hideo Kojima. E se a gente forçar um pouquinho a barra, dá pra dizer também que foi a primeira experiência com games da Sony. Só que aí o negócio começa a desandar e rápido. Em 1986 acontece o fim da parceria entre a Microsoft e a sua aliada do Japão, após uma decisão da Microsoft em abrir um escritório próprio no país. Mas esse não foi o único motivo. O Bill Gates e o Nishi tiveram uma briga feia por causa de uma campanha de marketing que comemorou o sucesso de vendas do MSX no Japão, colocando, olha só, um dinossauro gigante em uma estação de metrô no país. Foi uma ação publicitária elogiada, a escultura era muito bonita, mas era caríssima e os norte-americanos não curtiram nada quando ficaram sabendo. O fim do apoio só acelerou um processo que já estava em andamento. Em 88, a distribuição de modelos MSX na Europa termina, enquanto o Japão, Coreia do Sul e América do Sul continuaram. E esse é também o ano da chegada do terceiro padrão, o MSX2 Plus. Ele foi um salto menor, mas trouxe ainda mais cores e mudanças técnicas. Mas como você deve imaginar, ainda menos fabricantes toparam lançar modelos, e agora só a resistência tem Panasonic, Sony, Sanyo e Daiwo, o que é um péssimo sinal. A ideia até era lançar ao menos até o MSX3, mas os planos davam cada vez menos certo. No lugar, em 1990, vem o padrão Turbo R, a quarta e última geração. Foi uma evolução um pouco mais radical, com uma alteração para um processador central R800, que é o único 16 bits do MSX. Só que ele é considerado ruim
por boa parte da comunidade pela falta de softwares compatíveis e otimizados. Sem contar que ele demorou muito para sair e quando veio já estava defasado. O preço era bastante alto no lançamento e hoje esses modelos são os mais caros para colecionadores. A Panasonic era uma das poucas que resistia, mas ela também largou mão em 1993, quando os seus esforços em jogos foram voltados para outro projeto que no fim também deu errado, o 3DO. A partir daí, não teve mais jeito. Os modelos de MSX foram virando itens de colecionador e hoje em dia podem sair bem caros com o preço subindo de acordo com a geração. E no Brasil vale sempre lembrar do contexto dos anos 80. Nós estávamos no período de reserva de mercado, quando eletrônicos estrangeiros eram impedidos de entrar no país por meios legais, o que fazia as marcas nacionais serem a única referência do público, tanto com modelos originais quanto, em sua maioria, com os chamados clones. E o MSX, mesmo tendo uma vida curtíssima por aqui, foi a introdução de muitos brasileiros ao mundo da programação e dos games. Os primeiros e talvez mais bem-sucedidos MSX que chegaram ao Brasil foram o Hotbit HB8000 da Sharp, em parceria com a Epcom, e o Expert XP800 da Gradiente. Os dois foram lançados em 1985, o que já mostrava um atraso aqui no país em relação ao que acontecia em outras partes do mundo. A Dynacon chegou a ventilar um modelo, mas as poucas fontes que eu encontrei falam que ele era ou uma lenda urbana ou então tão ruim em desempenho que rapidinho saiu de cena. O modelo da Sharp era mais compacto e chegou antes, mas era difícil competir. A Gradiente era uma gigante, vendeu melhor pelo desempenho e a presença massiva da marca no cotidiano do brasileiro. Modelos mais avançados e alguns periféricos foram lançados para eles, como um sistema com leitor de disquete embutido no Expert DD Plus e uma versão na cor preta do Hotbit. E era possível comprar os kits de conversão, que levavam os modelos até o MSX 2 Plus. Mas infelizmente a nossa história de fábrica já acaba por aqui. A produção do modelo da Gradiente durou até 1990, enquanto o da Sharp foi só até 88. A partir daí só importados, ou seja, mais difíceis de achar e mais caros. E até agora eu quase só elogiei o MSX, falei da nostalgia e tudo mais, mas ele deu errado, né? Então qual que foi o problema? Em resumo, dá para listar ao menos 3 motivos. Vamos lá. O desempenho ruim do Turbo R e o abandono definitivo das fabricantes desde a versão 2. O fato de que PCs baratos e eficientes fora do padrão MSX começaram a surgir, como jogos para DOS, depois para Windows, eles foram ficando mais interessantes. E 3. Os próprios consoles domésticos que se recuperaram, principalmente com o Nintendinho e depois o Master System na mesma geração. Algumas tentativas de recuperação da marca e projetos focados na nostalgia até surgiram, mas nenhum realmente deu certo. Em 2001, um emulador chamado MSX Player foi lançado de forma oficial pelo Kazuhiko. E anos depois, versões licenciadas dos jogos foram vendidos digitalmente por uma empresa parceira, mas esse site já saiu do ar. Já em 2011, um kit montável chamado GR8-bit foi lançado com foco educacional. E as últimas tentativas foram todas não oficiais, como a MSX Mini Réplica e MSX VR, para quem deseja uma versão atualizada das especificações originais e com compatibilidade de software. Mas a comunidade segue viva, forte e fiel, com vários fóruns, grupos e canais em redes sociais com fãs de longa data, que trocam aparelhos e informações sobre esses modelos. Nos bons tempos antes da pandemia, eram comuns encontros e exposições, inclusive com edições organizadas por brasileiros. Dá uma pesquisada que vale a pena saber mais. E essa é a história do MSX, um padrão de computadores que durou muito pouco, mas deixou a sua marca no mundo da tecnologia mundial e brasileira. Se você quiser saber mais de uma empresa, de um produto ou de um serviço, deixa o seu comentário porque você sabe que a gente lê. Lembrando que esse é apenas um resumo, é só um recorte e muita coisa fica de fora. As fontes utilizadas na construção desse roteiro estão aqui na descrição e não se esqueça de conferir a playlist do História da Tecnologia porque aquele vídeo que você tanto pede já pode ter sido postado por aqui. Até a próxima!